Oi, galerinha, tudo certo com vocês? Tudo em ordem? Então vamos lá. Hoje é dia 22 de maio, estou aqui na escola para gravar para vocês a oitava etapa já do relatório de estágio, né? O professor Luiz chegou de viagem, já está por aqui por Bombinhas. Hoje ele está com o pessoal do segundo ano fazendo o Descobrindo Bombinhas, né? E então eu vou gravar de novo o vídeo sozinho com vocês, mas ele já está por aqui e a gente está esperando, ainda são 9h30 da manhã, a gente ainda está esperando dar o horário das 10 horas para ver quem foi que fez a etapa 7 e quem não fez a etapa 7, né? Fazer aquele comentáriozinho da forma como vocês já estão acostumados. Semana passada, vocês devem ter visto, eu não fiz o comentário, né, na quarta-feira, e porque eu mudou um pouco o horário, eu me atrapalhei aqui e não consegui fazer os comentários na quarta de quem tinha entregado na data e quem não tinha, certo? Mas em compensação, no sábado e no domingo choveu bastante, né? E eu passei o final de semana em casa quieto. Aí sentei lá com o computador e trabalhei bastante no sábado e no domingo e consegui, felizmente, consegui deixar em dia as correções das etapas 5 e 6 do 302 e fiz a etapa 6 do 301 também, né? No sábado corrigi o 302 e no domingo corrigi o 301, certo? Então, todo mundo que tinha entregado na data ou logo depois, eu já corrigi e já dei a devolutiva, né? Mas me assustou bastante, pessoal, porque eu não gosto muito de ficar comparando turmas e a ideia nem é fazer comparação, né? Mas assim, no 301, foi até rápido fazer a correção, porque muitos alunos não tinham deixado as atividades em dia, né? Então, facilitou para mim ficar mais fácil. Eu não tinha muito o que corrigir, não tinha muito o que fazer, e aí por isso também consegui deixar em dia, né? Mas me preocupa, porque aquilo que a gente falou para vocês já diversas vezes. Nós estamos no dia 22 de maio, o tempo está passando, e tem gente que parou lá na etapa 3, na etapa 4 e não fez mais, né? E não dá para fazer isso porque depois acumula e fica complicado de colocar em dia a vida, né? Hoje eu vou falar com vocês da etapa 8 e nós não vamos mais fazer pausa. Então, semana que vem, por exemplo, é feriado, né? Quinta e sexta-feira que vem é feriado, mas na quarta não é. Então, nós vamos gravar na semana que vem uma nova etapa e vocês, mesmo com o feriado no meio do caminho, vão ter uma etapa nova para fazer na semana seguinte. Ou seja, não terão a aula, né, mas terão atividades para fazer. E aí, quem está em atraso precisa pegar o feriado para colocar em dia, tá? Porque o tempo está passando e vai ficando cada vez mais apertado para vocês cumprirem com as etapas e com o combinado, certo? Vou lá então já fazer o compartilhamento aqui da tela, como sempre. Essa etapa, eu acredito que ninguém vai ter dúvidas de como é que faz, porque é a etapa que vai falar exatamente de vocês, né? Então aqui vocês vão fazer só relacionado ao estágio, tá? Claro, se vocês tiverem contato com outros estagiários, podem falar também da experiência desses outros estagiários. Mas aqui a ideia é que foque em você mesmo, né? Ou então em como é que a empresa procede, se a empresa fez alguma mudança no hábito de tratar os estagiários e você tenha conhecimento, quiser falar, também pode falar. Mas o foco é em como você foi tratado, certo? Então vamos lá. Primeiro item: como são tratados os estagiários? Aqui não é assim, nós somos tratados muito bem, nós somos tratados muito mal, não é isso. Mas é assim, o estagiário, ele é um funcionário como qualquer outro, ou ele é tratado como uma pessoa café com leite, né? Tem lugares em que o estagiário é colocado na recepção e como se fosse um recepcionista normal. É colocado como garçom, como se fosse um outro garçom normal. É mais uma pessoa trabalhando na empresa, né? Tem outras empresas que não, que o funcionário é meio café com leite. Então, assim,
tudo que o estagiário faz precisa ser supervisionado, precisa ser acompanhado, precisa ser revisto, né, por um outro funcionário antes de você dar seguimento. Eu, por exemplo, fiz um estágio uma vez numa pousada e respondia e-mails. E aí, todos os e-mails que eu escrevia, eu tinha que deixar lá aberto no computador para que uma outra pessoa viesse, revisasse e mandasse o e-mail. Então, eu não podia mandar o e-mail sozinho, tinha essa autonomia, né? Eu era tratado como um funcionário café com leite, certo? Há um uniforme específico para o estagiário, a roupa era diferente, dava para ver que era estagiário. Se você for, por exemplo, no Banco do Brasil, você vai ver que lá quando tem estagiário é fácil de reconhecer. Ele está com uma camiseta amarela, escrito atrás, posso ajudar, né? E é um estagiário, é uma pessoa que está fazendo estágio ali no banco, então tudo ele pergunta o que ele pode ajudar, e ele fala, só um minutinho, aí ele vai, se informa como é que é, vem, traz a resposta para você, enfim, é uma pessoa que tem uma característica diferente na empresa. Os caixas, o gerente, as outras pessoas estão vestidas de outra forma e o estagiário tem um uniforme específico, né? Tem um supervisor de estágio, houve uma explicação, um treinamento para que esse estagiário fosse para o campo de trabalho ou ele foi largado aos leões e teve que se virar sozinho, certo? Aí uma outra análise que é bem importante para a gente, porque inclusive dos feedbacks de vocês a gente pode decidir se a empresa continua conveniada ou não, né? É se a empresa proporciona aprendizagem ao estudante. Tá, você foi fazer o estágio e isso te ensinou alguma coisa? Você efetivamente aprendeu alguma coisa no estágio? Ou não? Ah, eu fiquei lá olhando para o teto, colocando arquivo morto em ordem alfabética e foi só isso que eu fiz no estágio o tempo inteiro. Então, não é uma empresa boa de fazer estágio, não é uma empresa que a gente quer mandar outros estagiários para lá, certo? A gente quer mandar estagiário para empresas onde vocês possam aprender efetivamente como é que funciona o dia a dia da empresa. Então, aqui a gente quer que você aponte pelo menos 3 contribuições do estágio para a sua aprendizagem. Podem ser questões técnicas, mas podem ser também questões comportamentais, né? Então, assim, professor, eu aprendi muito como é que eu tinha que me portar, eu aprendi muito como é que eu tinha que me comunicar com outras pessoas, eu aprendi muito como é que eu tinha, o que eu podia e não podia fazer. Então, isso já é uma coisa. Mas, assim, técnica também. Ah, professor, a gente fez com a professora Larissa, com o professor Jean, a gente viu um conteúdo lá atrás e agora eu pude colocar em prática aquele conteúdo, né? Ah, na matéria de recepção e reservas, eu estudei lá o mapa de reservas e agora eu consegui colocar ele em prática. Enfim, alguma coisa que tenha sido proporcionado para vocês de aprendizagem. Nós queremos 3 itens, certo? Aí o outro tópico. Quais foram as funções exercidas pelo estagiário? Como era a rotina da empresa? Você não vai precisar falar assim, no dia 1 eu fiz assim, no dia 2 eu fiz assado, no dia 3 eu fiz assado. Não precisa ser assim tão detalhadamente, né? Mas a gente quer saber assim, ó, tá, você chegava no restaurante, certo? O que que era a primeira coisa que você tinha que fazer? Depois você ia fazer o quê? Depois, então assim, professor, a gente chegava e tinha que limpar as mesas, organizar as mesas. Depois a gente tinha que arrumar os talheres. Depois a gente tinha que ver se a louça estava em ordem. Depois a gente ia efetivamente trabalhar lá servindo as pessoas, né? Eu quero saber essa organização. Eu chegava na Secretaria de Turismo, eu tinha que ver os e-mails. Aí depois que eu respondesse os e-mails, eu tinha que ver se tinha alguma determinação da secretária. E depois eu ia lá para o CAT. Como é que era? Como é que era a organização? Certo? A gente quer saber os detalhes, tá? Ah, as principais atividades, como era feita a cobrança, se tinha meta, se tinha uma supervisão, se tinha, né? Responde aí esses e-mails. Aí depois de um tempo vinham lá, e aí, os e-mails estão respondidos? Tinha uma cobrança, tinha uma supervisão, tinha uma orientação ou não, né? E essas tarefas, elas eram condizentes com o estagiário?
Porque, como eu falei, né, da história de colocar em ordem alfabética arquivo morto. Isso não é função de estagiário, né? Função de estagiário é estar estudando como é que funciona uma empresa na prática e como é que eu posso exercer a minha profissão depois, quando eu for efetivado, certo? Então, a gente quer saber se isso ficou claro no estágio de vocês, né? E lá no final, a gente quer saber como é que a empresa poderia melhorar a relação com os estagiários, o que a empresa poderia fazer melhor, o que a empresa poderia fazer a mais. Se você tivesse na função de receber um estagiário naquela empresa, quais seriam as coisas que você faria diferente, que você faria melhor, né? Então, é como a gente tem feito até agora. Você não pode só apontar o dedo, só fazer crítica, só fazer fofoca. Você tem que identificar um problema e apontar a solução para esse problema, certo? Então, a gente quer que você sugira 3 mudanças que você faria. Ah, professor, mas o atendimento era tão bom. Mas pensa lá, 3 coisas que você acha que seria possível. Nem que seja aumentar o período de estágio, sei lá, passar por mais setores, não sei. Aí você pensar aí o que você acha que seria importante, que seria interessante fazer, e vai sugerir para a gente 3 contribuições, 3 melhorias, tá? É uma etapa relativamente simples de fazer, porque, como eu disse, vocês vão partir da prática de vocês, da vivência de vocês, mas nem por isso é para vocês fazerem mal feito. Tem que ser bem completinho, bem detalhado, bem explicadinho, com todos os itens ali que a gente colocou, tá? Antes de encerrar o vídeo, eu queria só dar mais um recado que é assim. Eu corrigi os trabalhos de todo mundo. Dessa vez eu corrigi as 2 turmas, né? E corrigi vários na sequência ao mesmo dia. Então, a gente começa a identificar algumas coisas que talvez no dia a dia não perceba. Por exemplo, 2, 3 pessoas que fizeram estágio no mesmo lugar e que aí o relatório está muito parecido. Professor, mas foi feito na mesma empresa. Eu sei, mas vocês não têm o mesmo vocabulário. Então, a organização do texto, a formação do texto, a ordem em que os itens aparecem no texto, quando fica muito parecido, dá para nós a sensação de que um fez e o outro copiou, certo? Se é isso, evitem, porque a gente está começando a identificar esse tipo de coisa, tá? Se não é isso, então vocês me perdoem, mas é porque realmente foi o que pareceu, certo? Outra coisa, eu fiquei com a exata sensação de que alguns alunos estão usando o chat GPT. Isso é proibido? Não, não é proibido, até porque não tem como eu proibir isso, gente. A gente já conversou sobre isso na sala de aula, né? Mas assim, ó, por que eu identifiquei a leitura do chat GPT? Porque eu vi em 2 textos diferentes palavras que vocês não usam. Organização de frase muito semelhante. Porque o chat GPT, embora ele não faça o texto copiado igualzinho, ele usa uma mesma base de dados, né? Então, o que me preocupa nisso? Me preocupa 2 coisas. Primeiro, que você está perdendo a oportunidade de aprender a escrever. Porque quando chegar lá em novembro, em dezembro, você for fazer a prova do Enem, a redação do Enem, não tem chat GPT para te ajudar. Então você vai perder esse tempo de oportunidade de aprendizado, certo? Vai fingir que está fazendo um negócio e quando chegar na hora H, você não vai saber fazer. Então, essa é uma primeira preocupação que eu tenho. E a segunda preocupação que eu tenho é de que a gente daí passe só a cumprir tabela. Porque o princípio de você fazer um estágio, de você fazer um relatório de estágio, é que você aprenda com aquele exercício, né? Se você começa a fazer isso só para cumprir tabela, perde o significado, perde a função, certo? Então a gente precisa que vocês façam o trabalho de forma mais verdadeira possível, né? Porque não é para ficar bonitinho o texto, não é para ficar arrumadinho o texto, não é para ficar, sabe,
para constar. É para que vocês tragam realmente o que aconteceu na prática de vocês, na vivência de vocês. Então, coloca lá que as empresas têm um desenvolvimento sustentável, muito diferenciado, não sei o que e tal. Se ela realmente tem, fantástico. Se ela não tem, quem ganha com essa mentira? Né? Então, que vocês reflitam sobre isso, que vocês pensem sobre isso, se é realmente necessário nesse momento, tá? Porque, afinal de contas, é um momento em que vocês estão podendo aprender a escrever para que depois vocês possam fazer quando precisarem fazer. Se preferirem atalhos, tem um monte de gente usando atalho, né? Eu trabalho como advogado, eu faço as minhas peças. Eu sei que tem um monte de advogado usando o ChatGPT. E as pessoas falam assim, ai, mas quem não usa o ChatGPT fica para trás porque consegue produzir menos e tal. Escolhas, né? Você quer ter cliente por baseada? Você quer ter cliente por quantidade? Ou você quer fazer um trabalho de qualidade, um trabalho que você garante, certo? Então, são coisas que a gente precisa ir definindo e que a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente faz, tá? Eu fico, assim, lamentando porque acho que é uma oportunidade perdida. Uma oportunidade que você tem de ter dois professores diferentes corrigindo o teu texto, sugerindo melhorias, apresentando soluções, né? E que isso pode contribuir para o teu crescimento. Se você prefere não fazer assim, eu só posso lamentar, tá bom? O professor Luiz vai corrigir uma turma da atividade 7 e eu vou corrigir a outra. E aí, da atividade 8 a gente vai inverter e voltamos à nossa programação normal, tá bom? Qualquer coisa, vocês procurem a gente está aqui à disposição como sempre. Um abraço, boa semana. Tchau, tchau.